Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nós e a Família. Hoje temos um tema especial. Vamos falar sobre a condição comum de sermos todos filhos. Diz o Papa Francisco que se os pais são como os alicerces de casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. A presença dos filhos, em todo caso, é um sinal de plenitude da família na continuidade da mesma história de salvação, de geração em geração. Ser um filho de Deus é o tema de hoje. E para falarmos sobre isto, temos a presença do Padre Nuno. Olá, Padre Nuno. Olá. Tudo bem consigo? Tudo bem. Hoje temos um tema muito especial. É um tema que nos faz pensar como cristãos a nossa posição. O que é ser um filho de Deus? Bem, eu acho que é muito interessante nós termos desde logo a consciência de que somos filhos e para um cristão a percepção de que temos um Deus a quem podemos tratar como Pai, acho que faz muita diferença. Muitas vezes temos a ideia, ou podemos ter, eventualmente, a ideia de um Deus que é, sei lá, juiz, ou um Deus que é castigador, ou um Deus que é violento de alguma perspectiva, muitas vezes até com leituras parciais do Antigo Testamento, uma vez que o Antigo Testamento fala, às vezes, dá a entender um Deus assim, mas tem outras passagens que falam de um Deus misericordioso, próximo, no Antigo Testamento já, depois no Novo Testamento temos uma confirmação ainda dessa proximidade, e a percepção de que temos um Deus a quem nos podemos, com quem podemos dialogar como um filho dialoga com um pai que é bom ou um pai ou uma mãe, é um sentido diferente, e portanto a consciência de que somos filhos, e filhos amados. Recentemente escutávamos no Evangelho de um destes domingos, quando Deus fala do seu Filho no Monte da Transfiguração, diz exatamente: este é o meu Filho muito amado. E é interessante nós termos a certeza que esse Filho muito amado, que é Jesus, é exatamente diríamos, o patamar em que Deus nos coloca, porque nós, teologicamente dizemos, somos filhos no Filho, isto é, também através de Jesus podemos fazer a mesma experiência. E por isso cada um de nós, isso é que é muito importante, somos filhos de Deus, isto é, somos filhos muito amados por Deus. Há uma questão premente que é também um bocadinho da tradição religiosa, que existe sempre aquela dúvida de: os batizados são filhos de Deus ou não? Essa não é uma pergunta fácil. Os batizados são. Os não batizados. Os não batizados, é que poderia haver aqui alguma questão. Não é uma pergunta fácil, porque eu diria primeiro, de uma forma muito genérica, talvez ainda não muito aprofundada, que todos nós, pelo nascimento, diríamos, somos filhos de Deus. Eu vou tentar depois explicar melhor. E depois, pelo batismo, integramos concretamente uma família cristã, uma vivência cristã dessa filiação. É óbvio que cada religião, cada perspectiva aborda esta relação de uma maneira distinta. E nós, os cristãos, temos, através da revelação, uma maneira muito concreta dessa filiação. Só o cristianismo, daí o cristianismo, tem esta perspectiva da encarnação em Jesus. Portanto, ser filho de Deus a partir do batismo cristão é completamente diferente da relação, diríamos, abstrata de uma outra religião. Portanto, o cristianismo permite-nos uma filiação, uma consciência de filiação muito profunda. Eu diria que nós, pelo nascimento, no fundo, dentro de cada ser humano, independentemente da região, da religião, da geografia, do contexto histórico, de algum modo todos nós nascemos com a eternidade dentro, com uma dimensão do transcendente, com uma dimensão, diríamos, de implenitude, isto é, de precisarmos de uma relação com o eterno, ou com uma divindade, para nos completarmos. E eu penso que isso é, aliás, transversal a todas as religiões, e até dentro da experiência ateia, muitas vezes há a percepção de que qualquer coisa falta, ainda que eu não consiga perceber o quê, não é aquele Deus, mas há uma implenitude. Depois, o facto de sermos cristãos e batizados, permite-nos que essa percepção de implenitude, de necessidade da relação com o transcendente ou com o totalmente outro, estou a pensar em alguns filósofos que descrevem dessa maneira, falo concretizar de um modo muito específico. Nós somos cristãos, acreditamos em Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e portanto pelo batismo nós
fazemos parte de uma família concreta, que é uma comunidade cristã, e dirigimos-nos a um Deus concreto, que é o Deus que é unitrino. Isso faz diferença, ou seja, mesmo que qualquer outro pudesse ser filho, pelo batismo somos filhos de uma maneira muito especial. Ok. É uma pergunta engraçada porque muita gente diz, não é batizado, não é filho de Deus, não é nada. E as pessoas ficam ali no limbo. Sim, eu diria que é um Deus criador, é transversal e mais profundamente capaz de ultrapassar as nossas barreiras até religiosas ou até por religião. Agora, o modo como nós o percebemos e o modo como nós o vivemos e o modo como nós acolhemos essa revelação faz diferença, isso sim. E, portanto, alguns dirão, antes do batismo não é filho de Deus. Eu prefiro dizer que há uma dimensão da relação que depois pelo batismo se concretiza, na fé cristã, se concretiza de uma maneira muito concreta e muito próxima. Somos filhos muito amados por Deus. Isso sim, os cristãos são os únicos, diria, que podem dizer dessa maneira a partir da Bíblia. Falamos há pouco das várias profissões que Deus foi tendo, porque Deus, quando nós éramos pequenitos, era o Deus polícia, à medida que a gente foi crescendo, era o Deus juiz, depois a gente, com aquelas revoltas próprias da idade, era o Deus castigador, vinha tudo. Chegar até Deus é Pai é uma evolução e uma própria maturação da religião em nós, portanto, do catolicismo em nós. Há um problema grande com palavras. Quando nós dizemos Deus é Pai, nós podemos correr um risco, desde logo, que é pensar no nosso Pai. No meu Pai, no teu Pai. Claro que são pessoas boas, provavelmente são pessoas muito boas, os nossos são muito bons. Mas podemos ter tido experiências muito positivas de uma relação de filiação, ou seja, com o nosso Pai, mas também podemos ter tido experiências muito negativas da nossa relação com o nosso Pai. E isso provoca alguma dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Um dia pediram para falar de Deus a mulheres que eram vítimas de violência, nomeadamente no seio familiar. Quase sempre, também, não exclusivamente, mas muitas vezes vítimas de uma violência desde logo com os pais, tinham uma péssima relação com os pais. E eu pensei, se eu vou dizer que Deus é Pai, eu perco logo a oportunidade do diálogo, porque elas vão dizer, eu um pai desses não quero. Eu tenho uma péssima experiência do meu pai. Portanto, esse é um problema prático. E o que eu comecei por dizer, quase todas eram mães. Eu disse, Deus ama-vos como vocês amam os vossos filhos. Aliás, Deus ama-vos muito mais do que a capacidade que vocês têm de amar os vossos filhos. Por aí nós conseguimos entrar na lógica. Porquê? Antes de dizer que Deus é Pai, sendo importante, nós devíamos perceber que Deus é amor. E não dizemos isso de uma forma banal. Às vezes eu acho piada porque criticam este tipo de linguagem. Algumas pessoas dizem, aí está, Deus é tão essencial e depois resumem aquilo numa frasezita, Deus é amor. Eu recordo duas coisas. Primeiro, indiferentemente, Bento XVI, um Papa reconhecido por muitos, também pela sua capacidade de falar da profundidade até da própria revelação. Ele foi professor durante muitos anos de teologia dogmática, é um dos melhores teólogos da segunda metade do século XX. E na altura, cardeal Ratzinger, depois Papa, quando ele escreveu a primeira encíclica, Deus Caritas Est, ou seja, Deus é amor. E o que ele traz para a nossa reflexão é que o ponto de partida da nossa vida como cristãos é percebermos que o nosso Deus é amor. O amor que Deus é por nós, e depois podíamos explicar isso melhor, depois podemos citar a Bíblia, de 1 de São João, no capítulo 4, no versículo 8 e também no versículo 16, não falha a memória, estou a dizer de cor, mas a primeira carta de São João, de facto, há esta referência de Deus é amor. Quem não sabe o que é o amor, não sabe quem é Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, é nesse contexto de amor que eu depois o posso tratar como pai. Isso é muito importante. Não é de pai que eu descubro que ele é amor. É porque eu o descubro como amor, depois eu posso dizer que esse amor se revela. Isto é muito importante agora. Este amor que ele é, Deus é amor, e podíamos dizer, é este amor que é criador, é este amor que é poderoso, é este amor que é misericordioso, é deste amor. Porque às vezes dizem, quando eu era pequenino, diziam, Deus é todo poderoso. Bem, Deus não pode tudo, ao contrário do que muitas vezes nós dizemos. Deus pode aquilo que o amor pode. Deus pode ser violento? Não.
Porquê? Porque o amor não é violento. Se Deus é amor, essa é a sua essência e natureza, então há muita coisa que Deus não pode. São as menos interessantes, violência, agressividade, indiferença, tudo aquilo que não é amor, Deus também não é, porque Ele é amor. Então Ele não se nega, ninguém pode negar a sua própria identidade. Às vezes nós próprios tentamos um bocado tapar a nossa identidade, mas vai chegar a hora em que se revela essa identidade, o que está mais dentro de nós. Em Deus, isso é desde a primeira hora. Deus revela-se como Ele é. Deus é amor. Dentro desse contexto de amor, isto agora é que eu estava a dizer há bocadinho, é muito importante. Dentro desse contexto de amor é que nós o percebemos como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É dentro desse contexto. Então Deus ama-nos como um pai ama o seu filho. Mais, Deus ama-nos muito mais do que qualquer pai, se quisermos, consegue amar o seu filho. É isso que faz a diferença. É através do amor que conhecemos Deus e, mais profundamente, a relação dele connosco. Sim. Seria arriscado dizer que, através deste amor, Deus é pai, mas Deus também é mãe? Não, não é arriscado. Deus ama-nos. A questão da palavra pai tem mais a ver... Nós figuramos logo, a partir da palavra pai, nós reorganizamos o nosso conceito. Pai, pensamos logo nos nossos pais, portanto, é a figura paternal. Há um contexto também para surgir, isto é uma maneira, diríamos, humana de dizer a relação com Deus. Porque, inclusive, a palavra, depois podemos falar uma das vezes em que Jesus nos ensina, como filhos, a dirigirmos a Deus como Pai, quando Ele nos ensina o Pai Nosso, também aparece em duas vezes na Escritura, uma em Mateus, que é aquela versão que nós temos depois na Eucaristia e que nós próprios sabemos, desde miúdo vamos aprendendo, e outra em Lucas, também se não falha a memória. Um bocadinho distinto, em Mateus uma forma mais litúrgica. E então, mas a palavra que ele usa, que o autor usa, é Abba. Para dizer pai é Ab. Para dizer paizinho, ou pai querido, ou papá, que para nós em Portugal, em português não soa muito bem, noutras línguas funciona, papá é uma repetição, papá. Então, Abba, significa uma mesma repetição. É pai querido, é pai íntimo. Portanto, o que estamos a falar é da intimidade. Depois, pai ou mãe, se estamos a querer dizer essa intimidade, podemos dizer que Deus é pai, como é mãe. O que é importante é haver uma relação de filiação. Cada um de nós se coloca diante de Deus como um filho. Isso é que é muito importante. Pois, se eu olho para Deus como pai, claro, é a nossa representação mais comum e, de facto, a nossa sociedade, somos uma sociedade patriarcal, historicamente falando, podendo discordar ou concordando, mas no nosso modo de dizer, Deus foi-nos aparecendo como pai. Mas mesmo que eu diga pai, eu tenho que ter dentro de mim que não é o pai, mas é a intimidade que está em causa, é este Abba, é este pai querido ou papá, como nós queiramos depois tentar traduzir. Mas por isso Deus tanto é pai, diríamos, como é mãe. Se estivermos sempre a falar dessa cumplicidade. Esta relação de filiação, portanto, nós como filhos de Deus, temos algumas responsabilidades. Como tal, uma delas é todos somos irmãos e, portanto, nós temos um dever para com os nossos irmãos, que é uma tarefa complicada nos dias de hoje, eu diria. Como é que nós podemos seguir em frente nesse sentido de melhorar a nossa relação com os nossos irmãos, não de sangue, mas os nossos irmãos em Deus? É muito interessante, porque se pensarmos bem, a única condição radical que nos habita, de igualdade, é que somos todos filhos. Humanamente falando, não estou antes até de falar da minha relação com Deus, neste sentido de filiação divina. Eu posso, no meu caso, eu não sou pai, há muitas pessoas que podem não ser pais, nem mães, mas não há ninguém no mundo que não seja filho. Isso é uma coisa interessante. O facto de eu saber que eu faço a mesma experiência do outro que está ao meu lado, que é filho, traz provavelmente a única condição de igualdade no mundo. Aquela que é radical entre todos. Porque é que nós devíamos, perceber-nos todos com igual dignidade, devíamos ter todos o mesmo respeito uns pelos outros, devíamos ser... Porque, de facto, todos nós temos algo que nos une. E se não tivéssemos mais nada que nos unisse, independentemente da cor, do país,
da riqueza ou da pobreza, de tudo, independentemente de tudo, há uma coisa que somos todos iguais. Há outras coisas, mas há uma em que somos todos iguais. É uma condição radical, somos todos filhos. Ora, um cristão junta a esta condição radical um aspecto muito interessante. Qual? É que somos todos filhos do mesmo Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, que é uma oração muito, muito bonita, se eu estou num contexto, mesmo que não esteja, mas se eu estiver no contexto da Eucaristia, estou no contexto da Eucaristia, eu digo Pai Nosso, eu digo Pai. O que está ao meu lado diz Pai. O que está àquele lado diz Pai. O que não está lá reza no silêncio do seu quarto a dizer Pai. O que já não vai à missa há muitos anos, mas a única ou as poucas orações que sabe é o Pai Nosso e a Ave Maria. Não sei se saberá outras, tem pequenas, a oração do Anjinho da Guarda, temos assim pequeninas orações, mas o Pai Nosso é provavelmente das orações que qualquer cristão, dos mais praticantes aos menos praticantes, dos que estão mais próximos aos que estão mais longe, é uma oração transversal, conhecemos, sabemos. E é que se eu digo Pai, todos aqueles que estão ao meu lado são irmãos. Por isso é que a oração é muito bonita. Só as duas primeiras palavras dá para explicar quase a nossa condição de cristãos. Primeiro, esta ideia de filiação, que falávamos há pouco, e agora a radical ideia de fraternidade. Frater, é irmão em latim, frater, de fraternidade. Porque eu podia dizer, Pai meu, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas não, eu digo Pai Nosso. Eu digo, Jesus ensinou-nos Pai Nosso. O facto de dizer nosso e não meu, torna-nos irmãos, compromete-nos. E o que é que e faz-nos uma família? Somos família porque unimos-nos, não por nós, não pelas nossas cores clubísticas, não pelas nossas cores partidárias, não por termos os olhos azuis, não por termos o mesmo gosto sobre qualquer coisa. Não. Reunimos-nos porque nos unimos e reunimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é em nome de Deus. O facto de nos reunirmos em nome de alguém para além de nós, une-nos. E agora, como é que nós... qual é o caminho para nos tratarmos mais como irmãos? Como é que nós podemos fazer isso? Claro, é difícil, mas há um primeiro aspecto interessante. Imagine-se, não sei se toda a gente tem essa ideia, penso que sim. O que é uma bicicleta? Isso ainda sabemos todos. Depois sabemos o que são os raios do ar da bicicleta. Há o ar da bicicleta, depois há uns raios que unem esse ar a um eixo central. Quanto mais nos aproximamos do eixo central, o que é que acontece aos raios? Eles que estão a esta distância vão se aproximando. Portanto, a minha perspectiva, diria de uma maneira simples, é que quanto mais consciência temos de filhos, quanto mais nos aproximamos de Deus que é Pai, mais próximos ficamos dos nossos irmãos. Claro, se alguém não quiser aproximar-se de Deus, provavelmente está longe. Temos que fazer algumas coisas, às vezes, para nos aproximarmos de quem está longe. Mas se nós, na comunidade cristã, nos aproximássemos cada vez mais daquilo que é o essencial, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, que é a Eucaristia, que é um conjunto de aspectos que nos unem, onde nós, muitas vezes, rezamos o Pai Nosso, então mais próximos estaríamos. Agora, porquê é que é difícil a começar por casa? Porque é que às vezes é muito difícil, até é fácil, às vezes, na comunidade cristã, gostarmos das pessoas que estão connosco, não os conhecemos tão bem, mas às vezes em casa chateamos-nos, não gostamos dos que estão connosco, temos dificuldade em perdoar, temos dificuldade em olhar como um irmão. Os nossos irmãos de sangue às vezes são difíceis, eles também se calhar dizem o mesmo de nós, não sei se tem alguma razão para isso, mas é difícil porque nós somos humanos e ainda bem que somos humanos, por isso temos qualidades, limites, capacidade de aproximação, às vezes afastamos-nos, e isso significa que precisamos de uma graça permanente, de pedir essa graça, para nos percebermos cada vez mais filhos de Deus e isso tornar-nos cada vez mais praticantes do tal amor com que Deus nos ama e de o levar àqueles que estão ao nosso lado. Porque se nós tivermos a noção de que somos os filhos muito amados por Deus, independentemente às vezes de termos tido um pai ou uma mãe que não nos amaram ou que nós não temos esse feedback, ou seja, nós percebemos assim este feedback de o meu pai se calhar não me amou tanto, a minha mãe se calhar não me amou tanto. Sim, mas eu tenho um Deus que me ama. Se eu fizer essa experiência, eu percebo a responsabilidade. A partir deste Deus que me ama, eu devo amar aquele que está ao meu lado. Eu, aqui há pouco, exatamente por aquilo que está a acontecer na Síria, vi um vídeo de uma menina que pedia ajuda. E ela dizia que nós, sociedade, esquecemos dele,
que os governantes do país dela esqueceram-se dela, mas que havia uma única pessoa que nunca se tinha esquecido dela, que era Deus. E, portanto, a mim fez-me perceber que há pessoas que conseguem compreender essa transcendência do amor de Deus, no caso da Síria, numa situação terrível, e nós aqui, que estamos ao lado dos nossos irmãos, que temos a possibilidade de caminhar na rua e de olhar uns para os outros, somos tão mesquinhos às vezes uns com os outros. Infelizmente, tem razão, ou seja, quando nós temos tudo, nós damos pouco valor àquilo que é essencial. Eu nunca tinha rezado por viver num país em paz. Durante anos e anos eu fiz a minha oração, agradecia muito a família que tinha, agradecia muito um conjunto de possibilidades que tive ao longo da vida, inclusive de estudar, agradeci muito a oportunidade, a possibilidade de ter feito um discernimento vocacional e, no meu caso, ser padre e gostar muito de ser padre. Agradeci muita coisa, mas nunca agradeci viver num país em paz. E quando estudei recentemente no outro país, no contexto também de uma formação, concretamente em Itália e Roma, eu estudei ao lado de pessoas que viviam em países em guerra. E um dia, para dar um exemplo muito simples, uma colega de faculdade, que se chama Dima, que era, julgo, monja agostiniana, eu perguntei-lhe no verão se ela, no verão, ia à casa. Claro que a guerra da Síria não era tão conhecida como é hoje, e ela disse, estás a falar a sério? Eu disse, sim, estou a perguntar se tu, durante estes dias, vais a casa, durante este verão, estes meses. Ela disse, eu não posso ir ao meu país. O meu país está em guerra. Primeiro, se eu entrar, eu não volto para estudar. E depois posso, inclusive, ser morta nos primeiros tempos. Portanto, eu, quando for, quero ir já com o curso feito e já só vou para ficar. E eu, a partir daquele momento, pensei, eu estou ao lado desta pessoa. Isto não é tipo um filme em que eu ouço falar lá longe, há pessoas. Não, nós tomamos café juntos, estudamos na mesma faculdade, nas mesmas aulas, somos colegas, partilhamos matérias. E depois percebemos que são dois mundos radicalmente diferentes. E eu, a partir desse dia, todos os dias de manhã agradeço viver num país em paz. Ou seja, quando se vive num país em guerra, as lógicas são diferentes. Agradecemos as coisas mais pequeninas, a luz, a água, o não haver bombardeamentos, o não ter caído a casa toda, a mãe estar viva, o pai estar vivo. Nós aqui, não. Nós, muitas vezes, porque temos muita coisa, o que nós estamos é a ver como é que tramamos o outro, como é que fazemos a vida difícil ao outro, somos invejosos porque o outro tem um carro melhor que o meu. Nós estamos a falar de coisas muito diferentes. E aqui é que os homens e as mulheres são mesquinhos. Porque nós pensássemos, como é que nós nos podemos queixar no nosso mundo hoje? Como é que nós, eu, tu, como é que cada um de nós se pode queixar se tem tudo? Eu tinha colegas meus que eram sul-coreanos, sobretudo eles, e eu dizia muitas vezes, ainda no mesmo contexto que falava há pouco, dizia muitas vezes que a vida era bela e depois brincava um bocado, dizia... Anzi, que é uma palavra italiana para dizer antes pelo contrário, ou mais ainda, é muito bela, é belíssima. E um deles perguntou, mas tu dizes isso a gozar sempre ou acreditas nisso? Eu dizia, olha, eu digo a brincar, mas eu acredito. Eu disse, então e porquê? Porque, de facto, também estar a estudar é cansativo, porque havia tantas coisas para nos queixarmos, diríamos, estar longe da família, uma série de pormenores. Eu disse, então nós temos tudo. E começava exatamente, a partir daquele dia, olha, vivemos num país em paz. Temos que comer, temos onde dormir, temos recursos económicos, temos tudo, estudamos, somos padres, temos tudo. Então eu vou-me queixar de quê? Diz-me uma coisa para eu me queixar que faça sentido. Nós queixamos porque a comida está quente, está fria, porque tem muito sal, pouco sal, porque estamos cansados, porque não sei quantos, porque não nos ligam, porque não sei quantos, porque nós queixamos, porque a roupa queríamos uma coisa melhor e só temos esta, porque o carro precisava. Nós queixamos por coisas que são irrisórias. Se nós alargarmos o nosso horizonte, são irrisórias. Nós temos um telemóvel e queremos um melhor, porque o nosso já não é tão rápido como os outros. E já somos gozados numa escola, ou no trabalho, ou num local qualquer, porque não estamos tecnologicamente
a acompanhar os outros. Esse é o nosso mundo mesquinho. É verdade, sim, senhor. E o que é que a gente há de fazer? Temos que nos repensar permanentemente. Eu acho que nós temos que, obviamente, o nosso contexto é outro, temos lutas diferentes para fazer, queiramos nós ou queira Deus que nós não tenhamos de novo que voltar a um contexto de guerra, mas temos de ter a consciência de que nada é garantido no mundo e que Alepo, para darmos essa ideia, há 10 anos atrás, jamais imaginaria a situação em que está hoje. Jamais. E, portanto, era uma cidade, diríamos, normal. Ouvimos algumas pessoas a dizer, para nós, sempre pensámos que a guerra poderia acontecer, mas nunca na nossa cidade. E eu pensar, isto é o que eu digo hoje. Nunca vai poderá acontecer aqui. Acontece, mas não é aqui, não é? Nós pensamos sempre que nunca é na nossa cidade, nunca é na nossa família, nunca é no nosso contexto, nunca é na nossa comunidade, nunca é no nosso país. E depois, às vezes, nós, como não damos graças por tanto do que temos hoje, depois, às vezes, passamos o tempo a queixarmos quando tínhamos e depois, quando não temos, é que nos apercebemos que foram completamente, passa a expressão, estúpidas e foram completamente parvas no sentido etimológico, que é pequeno, significa pequeno, foram pequenas as nossas queixas, foram por coisas pequenas. Mas nós fazemos isso com todos. Por exemplo, nós temos um familiar, um avô, a avó, o marido, a esposa, os filhos, não sei, e quando os temos estamos sempre chateados, não sei o quê. Quando eles partem, nós percebemos a falta que nos fazem. São sempre os melhores. E é esse o nosso problema. Quando nós temos luz, não agradecemos. Quando nos falta a luz em casa, começamos a dizer, como é que é possível? Por isso a carência também nos faz pensar. É bom também não termos uma vida só de sucessos. Nós somos muito ensinados ao sucesso, ao primeiro lugar, a tudo a correr bem. É muito bom fazer experiências de insucesso, de correr mal, de perdermos os entes queridos. Claro que ninguém pede para que isso aconteça, exatamente. Mas quando acontece, nós crescemos com isso. Quando ficamos doentes numa cama de um hospital, quando nós percebemos que não somos super-homens, não somos super-mulheres, quando nós percebemos que precisamos dos outros, se nós tivermos tudo, voltamos à fraternidade, ao fazermos parte de uma comunidade, o nosso maior problema é que temos muito nosso. E como temos muito nosso e pensamos que é tudo nosso e é tudo, nós somos o centro, então às vezes prescindimos do outro. E é esse excesso que nós devíamos fazer jejum, em tempo de quaresma. Jejum das nossas autossuficiências. E é com esta reflexão que vamos agora para um curto intervalo e voltamos já a seguir para continuar a falar sobre a nossa filiação, a nossa relação de filiação com Deus.